Existe algo aqui que nós precisamos aprofundar juntos. É essa questão do sofrimento. Quando você pergunta como se livrar do sofrimento, antes de tudo, compreenda aqui uma coisa. O elemento presente em você que sofre é a consciência desse eu. Aquilo que nós conhecemos por consciência é o elemento presente que sofre. E essa consciência é a consciência do eu. Esse sentimento, pensamento e sensação e percepção, a partir de uma interpretação da vida como ela acontece, como ela surge a cada momento, a cada instante, diante desse seu olhar, esse olhar particular, lhe dá a interpretação, a leitura da vida como ela acontece. Então está presente a presença desse eu que sofre. Nós não aprendemos na vida o que a vida é. Tudo que nós temos ou sabemos sobre a vida é o que nos tem sido passado por outros que também não compreenderam a vida. E um sinal da não compreensão da vida é o fato de que, há milênios, nós, como seres humanos, e os nossos ascendentes, os que chegaram aqui antes de nós, fizeram, tudo o que nós temos feito é avaliar, comparar, julgar, aceitar ou rejeitar a vida como ela acontece, sem a compreensão dela como ela é. Isso tem nos colocado em uma condição de particularização, onde estamos particularizando a experiência da vida para esse que está na experiência, que é o eu. Você é uma pessoa, você é alguém, você tem esta consciência, você vê o mundo lá fora, você sente o outro, você sente a si mesmo. Repare, todas essas afirmações aqui são afirmações nesta autoconsciência, que é a consciência do eu. Essas afirmações são afirmações de condicionamento mental, porque é assim que vemos o mundo, é assim que sentimos o mundo. Essa é a nossa experiência de vida. Tudo isso faz parte desta consciência do eu. Quando você pergunta como se livrar do sofrimento, aqui sua pergunta, de uma forma clara, é como escapar, como não sofrer, como encontrar um modo de, ao passar por dificuldades, não sofrer essas dificuldades. O que, na verdade, nós estamos procurando na vida, com perguntas desse tipo, não é a liberação ou o fim desta condição do sofrimento. Estamos procurando um jeito, uma maneira de lidar com isso. Porque há milênios nós temos encarado o sofrimento como algo verdadeiro. Então nunca questionamos de verdade a possibilidade de uma vida sem sofrimento. E sim uma vida onde não soframos tanto. Ou onde nós consigamos lidar com as situações para não sofrer. E tudo isso parece muito razoável. Só que tudo isso está dentro ainda desta visão de estrutura psicológica
que nós herdamos do mundo, que nós herdamos da sociedade, que nós herdamos da humanidade. Aqui nós estamos investigando com você a verdade de uma realidade presente, além daquilo que a mente detecta, conhece, compreende ou reconhece. Há algo presente na vida, e esse algo é esta real consciência, a consciência da realidade. Esta realidade, que é esta consciência, é a verdade deste ser presente. Não é você como o pensamento diz ser você. É a realidade daquilo que é você, inalcançável pelo pensamento. A natureza deste ser, aqui e agora, é anterior a esta consciência do eu. Esta consciência real é você. A verdade sobre você, a realidade sobre a sua natureza verdadeira. Nela você é consciência, pura consciência. Então você é pura consciência. Mas isso é algo além do pensamento, além da ideia, do conceito, da imagem, da crença. É algo além desse contexto conhecido de vida, onde fomos, nesta vida, educados para uma vida de continuidade, de padrões de cultura humana, onde os valores são mundanos. O ser humano, ele não conhece o amor. O amor é algo inerente à natureza do ser, mas não a essa consciência do eu. Tudo que essa consciência da pessoa conhece é afeição, carinho, cuidado, prazer. Tudo isso está presente em nossas relações, em nossos relacionamentos entre pessoas, nesta consciência pessoal. Mas dentro de tudo isso está também aspectos de frustração, de decepção, de rejeição, de apego, de controle, de posse, de ciúme. Isso não é amor. Isso é algo ligado a esse sentido egocêntrico de se comportar e de se mover na vida, nesse autocentramento, nesse autointeresse. A ciência da realidade sobre você é o fim para esta condição psicológica. Portanto, se você tem a pergunta, ela precisa ser investigada. Como se livrar do sofrimento? Uma resposta para essa pergunta é a mesma resposta para a pergunta: quem sou eu? Qual é a verdade sobre esse mim? Esse mim, esse eu que sofre. Aqui nesse canal, nós temos muitas playlists. Temos centenas de vídeos nesse canal e em nosso outro canal. Nós estamos trabalhando com você, aprofundando com você essas questões. Nós precisamos descobrir na vida a vida como ela acontece. Sem esse elemento que carrega esta consciência, esta autoconsciência, esta consciência do eu, esta individual consciência. Tudo isso faz parte
dessa ideia de alguém que se vê separado da vida. Olhe para si mesmo. O sentimento que você tem é de alguém que sente as coisas. O pensamento que você tem é o pensamento sobre alguém que pensa sobre as coisas. Quando há uma emoção, logo após a emoção, você tem a ideia de ser alguém que tem emoções. Nós sempre nos vemos dentro da vida, na experiência do viver, seja no contato com pessoas, lugares, situações, acontecimentos, seja no contato com pensamentos, sentimentos ou emoções, nós temos uma crença, a crença de uma entidade presente separada da experiência, desta dada experiência. Isso é uma ilusão. Essa é a nossa forma básica de pensar, de agir, de sentir, de se relacionar com a vida como ela acontece. A partir dessa ilusão da separação. E aqui estamos investigando com você. Temos diversas playlists aqui lhe mostrando que enquanto houver esse sentido de separação entre esse que pensa e o pensamento, entre esse que sente e o sentimento, entre essa experiência e o experimentador, enquanto houver esta separação, que é a observação desse que olha aquilo que vê. Veja, esse observador e a coisa observada. Enquanto houver esta separação, esta divisão, teremos presente a presença do conflito. Nesta divisão, teremos presente a presença do sofrimento. Porque, de fato, esta separação não é real. Não existe tal elemento presente na vida, que é esse eu. Nós estamos em contato com pessoas e todos nós usamos o pronome eu, sem uma direta compreensão do que esse pronome representa. Existe, sim, a singularidade desse corpo e daquele outro corpo. Esse aspecto de pessoa presente aqui e lá é um aspecto de formação psicológica, de identidade psicológica. Essa identidade psicológica não é a realidade deste ser. Nesse sentido, nós temos muitas pessoas no mundo, mas na realidade não existe ninguém lá. Há uma realidade presente, e essa realidade é esta real consciência. Você, em sua natureza verdadeira, não é uma pessoa. Eu sei que soa desafiador e bastante estranho ouvir tudo isso. O fato de que esse sofrimento que você está vivendo, pelo qual você está passando, é alguém passando e alguém vivendo, mas esse alguém é um elemento que se assenta na ideia de uma identidade, que acredita poder se livrar, que acredita poder controlar, que acredita que não deveria estar passando por isso. E há todos os tipos de ideias e imaginações sobre essa experiência. Mas a grande verdade é que temos a experiência, esse elemento que se separa é uma ideia.
A vida, ela acontece como acontece. É quando o sentido de uma identidade se mostra presente que começa a ver a vida sobre como ela deveria acontecer, como ela deveria aparecer, como ela deveria ter aparecido. Então nós temos a vida como acontece e temos a ideia de alguém sobre como a vida deveria ser, poderia ser ou deveria ter sido. Então se estabelece em nós um elemento que se separa. E quando você se separa, não tem como se aproximar da experiência para se dar conta de que não existe essa separação. Porque você já parte de um princípio de que aquilo não deveria estar lá. De que há algo errado na vida. Ou há algo errado com você. Algo errado com você porque você se vê como um elemento separado da vida. Algo errado com a vida porque a vida você a vê como um elemento separado de você. É isso que nós precisamos investigar. Descobrir a beleza da vida é descobrir a verdade do não eu, desse não mim, desta não pessoa. É a ciência de você como pura consciência, mas é algo anterior a todas as lembranças, a todos os pensamentos, a todas as memórias. É algo anterior a essa situação de vida, a esse aparecimento circunstancial de vida, como o pensamento reconhece. Estamos aqui juntos, tendo uma aproximação nova sobre tudo isso. Uma visão direta desta não separação. É aquilo que os antigos sábios na Índia chamavam de Advaita. Isso é direto dos Vedas, da Vedanta. Então, uma aproximação da verdade sobre si mesmo. Veja, você não vai encontrar isso lendo livros, você vai encontrar isso em si mesmo. Então, Advaita Vedanta é uma visão da sabedoria que nasce desta real consciência do seu ser. A realidade que é você em seu ser é a verdade da não separação, da não dualidade. Aquilo que estamos juntos explorando, investigando, aprofundando aqui com você. O despertar de sua real consciência, de sua natureza divina. É o florescer desse natural estado livre deste que sofre com o sofrimento, deste que pensa com o pensamento, deste que é o experimentador com a experiência. Não existe tal coisa como a realidade, como a verdade, como a vida. E você? Sua real natureza não está no tempo, não está dentro do conhecido. Não carrega esse peso da dualidade, da separação. Isso é uma ficção, uma imaginação, uma construção do pensamento. Nós precisamos ter da vida uma aproximação real dela. E no pensamento, isso é impossível. Talvez você pergunte como podemos nos aproximar disso. Pelo estudo de nós mesmos. Aqui eu citei para você o fato de que lá nos Vedas, é direto da Vedanta, essa questão da visão dos antigos rishis,
dos antigos sábios, que é Advaita, mas você não vai encontrar isso nos livros. Você vai encontrar isso tomando ciência da verdade sobre si mesmo. A partir do instante que você descobre como observar suas reações, como se tornar ciente de como você funciona. Agora, aqui, nesse instante, ouvir uma fala como essa requer um estado, por exemplo, de escuta. Então, enquanto você escuta, de repente um pensamento passa. Observe o pensamento. Não concorde com ele, nem discorde, apenas observe o pensamento, enquanto a fala que está acontecendo. No dia a dia, no viver, comece a se dar conta de suas reações, de cada pensamento que surge dentro de você. Não para você alterar, mudar, fazer algo. As pessoas querem se livrar dos pensamentos ruins e querem adotar pensamentos bons. Pensamentos são pensamentos. São aparições que surgem e desaparecem. Que campo é esse aonde o pensamento aparece e desaparece? O pensamento é uma memória, é uma lembrança? Todo pensamento é só uma recordação? Aonde o pensamento surge? Aonde ele aparece e desaparece? Aqui estamos lhe convidando a trazer para esse momento uma atenção, uma plena atenção sobre essas reações. Um pensamento surge, ele carrega com ele um nível de sensação, ou sentimento, ou emoção, e você apenas, simplesmente, diretamente, se dá conta disso. Quando coloca essa atenção, você apenas olha, não concorda nem discorda, não adota nem briga contra essa aparição de memória. Olhar suas reações. Então está lançado o alicerce para esta visão da realidade, daquilo que está além da mente, daquilo que está além desta consciência do eu, além desta consciência particular e egocêntrica. Está lançado o alicerce para irmos além desta dualidade, que é esse eu e o não eu, pensador e pensamento, observador e coisa observada, experiência e experimentador. Tudo isso agora está sendo constatado nesse olhar, nesse observar, nesse perceber. O perceber sem o percebedor, o olhar sem o observador. Então, a verdade do autoconhecimento traz a clareza de uma mente nova, de uma mente livre, de uma mente silenciosa. Veja, ela não foi silenciada a partir de uma técnica ou prática de meditação. Nós temos falado inúmeras vezes isso aqui no canal. Você não vai praticar a meditação. Você vai tomar ciência da meditação. Na prática, é aqui, é no viver, é nesse olhar, sem interferir com um pensamento, um sentimento, uma emoção. Então, nesse contato, não existe essa separação. Ao se deparar com um estado que surja, um quadro que apareça, constate. Não se apegue ao estado se ele for agradável e nem rejeite se ele for desagradável.
Apenas olhe para ele. É assim que nós rompemos com esta psicológica condição do eu. É assim que nós rompemos com esta consciência do eu. Com esse movimento desta mente egóica. Pela atenção, essa atenção revela a verdade sobre você. Isso é autoconhecimento. Então, sobre esse fundamento, sobre esse alicerce, a meditação floresce. A ciência do seu ser, que é a ciência de Deus, se revela. Olhar para as suas reações, sem condenar, sem rejeitar, sem aceitar, sem recusar. Apenas olhar para essas reações. Então há um rompimento com esta velha condição de continuidade da dualidade, da separação. Portanto, quando você vem e pergunta como se livrar do sofrimento, tome ciência desse elemento que sustenta o sofrimento. Só existe um real e definitivo fim para toda essa condição psicológica de conflito, contradição, medo, ansiedade, angústia, depressão, sofrimento, quando o sentido do eu não está mais. Assim, o que é esse despertar, o que é esse florescer, é a verdade desta revelação, da revelação daquilo que está além da mente, além do conhecido, que estamos juntos vendo, aprofundando, recebendo clareza que requer mais do que simplesmente escutar essa fala. Para que isso se revele, é necessário um trabalho nessa direção. É necessário uma aproximação muito íntima, profunda. Você precisa estar internamente queimando por isso, para nesta vida ir além do sofrimento, ir além desse sentido do eu, para a ciência desta revelação, que é a revelação de Deus. É por isso que nós temos aqui esses encontros. Nós temos esses vídeos aqui no canal, são centenas de vídeos nesse canal e também em nosso outro canal. Nós estamos lhe propondo encontros também online nos finais de semana, onde estamos com você explorando essa questão do fim para o sofrimento. Você não precisa continuar vivendo uma vida em sofrimento. A realidade desta vida, que é a vida do seu ser, que é a vida de Deus aí, é algo além do sofrimento. Esse sofrimento, ele se situa nesse sentido de dualidade, de separação. É apenas quando o sentido do eu, do ego está presente, que o sofrimento está. Com o fim desta condição psicológica, temos o fim da ignorância. Temos o florescer da inteligência, da sabedoria, da presença do amor, da presença da felicidade. Nós temos esses encontros aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, aprofundando isso. São 2 dias, investigando com você, tornando isso muito claro para você. Além desses encontros, nós temos encontros presenciais, nós temos retiros. Se isso é algo que realmente faz sentido para você, fica aqui um convite. Então aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima.
Como realizar eu e o Pai somos um? Descobrindo que não há esse mim, esse eu, só há o Pai. E você só pode descobrir isso quando para de pensar, de sentir, de fazer como uma entidade separada.